Boa noite, classe. Deixa vocês me ouvirem melhor. Agora eu acho que vocês estão me ouvindo melhor, não é? Boa noite, turma do sétimo ano do Colégio Gabriela Mistral e dos sétimos anos do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Estou gravando essa aula para falarmos daquele assunto que nós estávamos tratando lá no começo de março, tá? Então, nós tínhamos começado com o pessoal do Lisímaco. Eu tinha feito aqueles trabalhos manuais da maquete, mas eu tinha terminado por falar daquela situação do tempo com vocês, linear e circular. Lembram daquela aula? Então, o pessoal do Gabriela Mistral eu já tinha começado um pouco diferente, mas eu já comecei meio que falar um pouco sobre o tempo. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula sobre o tempo. O que é o tempo para vocês, né? Estamos aqui num tempo de quarentena, ou seja, eu já vou explicar justamente sobre isso. Quarentena representa 40 dias, né? Mas como nós estamos ultrapassando esses 40 dias, é um tempo em que nós temos que ficar recolhidos devido a uma grande situação de doença que está se espalhando por aí, né? A gente não sabe até quando esse tempo vai terminar. Há uma previsão que seja a partir de agosto, setembro, a gente volte a nos falarmos pessoalmente. Mas enquanto isso, eu estou aqui, né, gravando essa aula para vocês, para que eu possa passar um pouco do conhecimento que eu iria passar em aulas, eu vou passar para vocês agora, tá? Desculpe o tempo de demorar para passar essa aula, pelo fato de que eu estava nas últimas semanas me mudando de casa, porque eu me mudei do lugar, do endereço onde eu estava, por isso eu acabei é, agora recomeçando a usar melhor a plataforma do Google Sala de Aula, porque eu não sabia realmente usar, tá? Então, por esse motivo, eu estou gravando essa aula, e essa aula vai ser postada em um canal que eu criei no YouTube, tá? Com o meu nome, Juan Carlos Armiliato. Vocês podem acessar lá aulas do sexto ano, que eu já coloquei, já postei lá. Mas essas aulas que estão no canal vão ser transmitidas também pelo Google Classroom, tá? Então, definição do que seria o tempo. Tempo é a duração dos fatos, é o que determina o momento, certo? Ou seja, períodos, épocas, horas, dias, semanas e basicamente séculos, sétimos anos. Mas o que seria cada divisão disso? Como que isso foi criado? Quem criou de fato o tempo? Tá? Muitas religiões vão dizer que foram os deuses que criaram, né? Há uma ideia de que o tempo, quem controla o tempo é a religião, basicamente. Então, por exemplo, os católicos têm o chamado tempo litúrgico, que eu vou dar uma outra aula sobre isso. O que seria esse tempo litúrgico? Tempo onde tem as devidas escrituras ou orações da qual são lidas durante as celebrações das missas, tá? Aí você tem, por exemplo, os judeus têm um tempo diferente do nosso, né? Nós, por exemplo, estamos no ano 2020. Para o judeu, eles estão no ano 5790, aproximadamente. Por quê? Porque eles não contam a partir do nascimento de Jesus Cristo. Eles contam o tempo a partir da criação de Adão e Eva, tá? Então é uma contagem diferente, porque eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Os muçulmanos, eles têm também uma diferença de contagem do tempo. Por quê? Porque eles contam a partir de 622 depois de Cristo, que foi a fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina, que dá início ao chamado calendário muçulmano, que eu também vou trabalhar numa outra aula com vocês, tá? Nós temos também outras religiões, por exemplo, os indígenas têm uma contagem de tempo totalmente diferente, tá? Eles contam pelas estações do ano, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, né? Nós não, nós temos um calendário, que é um calendário oficial, chamado calendário gregoriano, tá? Do qual nós contamos os meses, anos e contagem. Então, na nossa contagem, nós estamos no ano 2020. Por que 2020? Porque faz 2020 anos que Cristo nasceu e ressuscitou.
não é contado do ano zero, porque o ano zero não existiu. O que existiu foi o ano um, que conta a partir do ano de nascimento de Cristo, tá? Isso foi uma coisa criada pelos romanos, certo? Porque na época quem era o grande império que basicamente governava aquela região era o Império Romano, certo? E outras religiões aí vão ter diferentes calendários. Por exemplo, a China, que é um assunto bastante discutido sobre essa cultura agora, né, devido a essa doença, eles têm um calendário diferente. Até signos do zodíaco são diferentes, né? Eles não contam, por exemplo, o mês pelo signo do zodíaco. Que, por exemplo, eu sou de Leão, que nasci em agosto, certo? No calendário chinês, o meu signo é o signo do cachorro, tá? Porque eles contam pelo ano de nascimento. Então, uns é o tigre, outros é o dragão, outros é o coelho, ou seja, são animais, tá? Os signos do calendário chinês são animais. E existem também outros calendários de outros povos, por exemplo, vocês lembram que em 2012, não sei se vocês são muito pequenos, mas vocês devem lembrar muito bem que eles tinham aquela noção de que o mundo iria acabar em 2012 e que havia o chamado calendário Maia, que ele contava de 3 em 3 mil anos. Ou seja, esse calendário já cessou em 2012. Então começaria um novo ciclo, uma nova era, a partir do momento em que esse calendário terminou. E os maias, que eram povos ameríndios, certo? Índios da América Central, eles também tinham signos do zodíaco diferentes em seus calendários, tá? Então, isso tudo é uma coisa que eu posso explicar em aulas aqui por vocês, ou quando eu realmente voltar, que daí vai ser muito mais complexo para vocês entenderem melhor. Mas com a questão de contagem de tempo, eu vou explicar as outras coisas. Por exemplo, o tempo ele é dividido em horas, né, como horas de um relógio, como é o exemplo desse meu relógio aqui, ó. Ele tem contagem de horas, certo? E nós temos durante o dia 24 horas, tá? Que é contada, que, por exemplo, 12 horas seria meio-dia, né? Meio-dia seria o horário em que nós sentamos, boa parte das pessoas, para almoçar, né? E é justamente o metade do dia onde basicamente está sobre nossas cabeças o sol. Se você olhar para cima, o sol está acima da nossa cabeça ao meio-dia. À noite, quando é meia-noite, é metade da noite. Ou seja, algumas regiões, eu não sei se isso é de fato verídico, às vezes a lua pode estar sobre nossas cabeças. Ou não, isso algumas vezes porque ela tem uma circularidade diferente do Sol, né? Porque às vezes a gente pode ter ver a lua durante o dia, certo? Por exemplo, enquanto nós temos o dia aqui, 12 horas de dia, ao contrário é no Japão. Agora Agora nós temos no horário de 19 e 22 horas, certo? São 7 horas e 22 da noite. Lá no Japão, esse horário agora são 7 horas da manhã e 22, tá? É totalmente ao contrário de nós. Já nos polos é totalmente diferente. O Sol ele gira em círculos, ou seja, eles têm 6 meses de dia e 6 meses de noite. Imagine vocês aí ficar durante 6 meses, até metade do ano, só dia, não tem noite, você não dorme, você não, é tudo claro. É uma coisa assim meio que surreal, né? Pensar numa situação como essa, né? Eu jamais imaginaria um lugar desse. Eu acho que eu entraria em parafuso se eu realmente fosse para um dos polos do sul ou do norte, né? Então, por exemplo, essas são as histórias dos dias, tá? Que são contadas de 24 horas, né? Ou seja, 12 horas. Não, é. São. Então, das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã é a noite, né? Das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde é o dia. Então, temos essas contagens, né? Por exemplo, como eu falei na aula retrasada, quando eu disse que os judeus eles não contam a noite, eles contam o dia quando está claro. Então, quando chega às 6 horas da tarde para o judeu, já acabou o dia,
Não é como nós que acaba à meia-noite. Eles acabam durante as 6 horas da tarde. Se você contar de 6 horas da tarde, né, até o domingo, dá 3 dias. Por isso que Cristo, lá na história da Sagrada Escritura, ressuscitou o terceiro dia. Por quê? Porque eles contam o dia, eles não contam a noite como situação. Tá? Semanas. O que seriam semanas? As semanas são contadas pela lua. Quais são as luas? Nós temos a minguante, aí nós temos a nova, que daí não aparece nada, aí nós temos a crescente e por último a cheia, que ela é favorável à agricultura, às questões dos movimentos das marés, tá? As luas têm grandes influências na vida do ser humano. O homem usa a lua para indicar a agricultura, indicar a localização, situações assim que é necessárias nos primórdios. O homem ele necessitou dos astros para poder se localizar, se movimentar, fazer tais rituais, né? Algumas, por exemplo, religiões como a da bruxaria, por exemplo, a lua e o sol são muito importantes na questão de desenvolvimento da sua festividade, né? E outras também aí que nós vamos ter. A semana então tem 7 dias, certo? Que é contada, por exemplo, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado seria o sétimo dia, que seria o dia em que Deus descansou da criação. Então, esse dia, por exemplo, algumas religiões, como para os judeus, muçulmanos e até mesmo para os adventistas, esse dia as pessoas não trabalham, elas não mexem com dinheiro, elas só rezam, oram e se dedicam realmente a Deus. E por que para algumas religiões o sábado não é importante? Porque o sábado ele foi substituído, por exemplo, para os católicos, pelo domingo. Porque foi justamente no domingo, que significa a palavra domingo, significa dia do Senhor, o dia em que Jesus Cristo nasceu. Quer dizer, nasceu não, desculpe. Ele ressuscitou dos mortos, tá? O dia que ele ressuscita foi um domingo, né? Domingo às 3 horas da manhã, que seria... Eles só descobrem que ele ressuscitou aí pelas 7, 8 da manhã do domingo, né? Mas ele ressuscitou algumas horas antes, porque ele ressuscita durante a madrugada, lá na história sagrada, que a estoura, né, a caverna onde ele estava sepultado o corpo dele, né? Então, por exemplo, os católicos, por esse motivo, né, eles vão à missa aos domingos, porque é o dia em que Cristo ressuscitou, tá? Por isso que o domingo é mais importante do que o sábado para eles. Com relação a décadas, uma década significa 10 anos. 2 décadas, né, são um período de 10 anos 2 vezes. Nós estamos no ano de 2020. Então, a gente passaram 2 décadas do século XXI. Tá? Então, já 2 décadas do século XXI que nós já vivenciamos, né, esse novo século, esse novo milênio também, né? Porque milênio equivale a 1000 anos e século equivale a dois séculos, a 2 décadas. Desculpa, a um período de 100 anos, certo? Século, então, é um período de 100 anos. Então, até o ano 2000, nós estávamos no século XX. A partir do ano de 2001 para frente, nós estamos no século XXI. Vocês, crianças, nasceram no novo século XXI. Já eu e seus pais, eu, professor, né, nasci em 1982, eu tenho 37 anos. Então, por isso, eu nasci no século passado, certo? Tanto eu como seus pais, seus avós, seus tios, nascemos no século passado. Vocês já nasceram neste século. Então, vocês são a nova geração do século, a nova geração do milênio. A geração em que nós realmente depositamos a esperança do futuro em vocês, né? E por falar dessa questão de passado, presente e futuro, tá? Isso aí também foi uma convenção criada pelo homem, tá? Porque para muitos pensadores, muitos sábios antigos,
Eles vão dizer que o tempo, na realidade, é uma convenção criada por nós, né? Tempo e espaço, eles não existem de fato. Vocês já ouviram falar do Einstein, Albert Einstein? Então, ele era um cientista, tá? Muito famoso no início do século XX. Ele dizia que tempo e espaço era uma ilusão criada pelo ser humano. Tempo e espaço são movimentos de causas e de corpos celestes que funcionam de acordo com a física científica, né? Isso basicamente vocês vão aprender mais para frente quando o professor de ciências explicar para vocês, né? Já outro pensador chamado David Hume dizia que devido a causa e efeito no movimento dos corpos é que o tempo realmente funciona, né? Não é uma coisa que está na nossa consciência. E para muitos outros pensadores, tá, vão dizer que a nossa cabeça ela é muito limitada para se pensar numa ideia complexa de como que é o tempo. Porque se nós pensarmos em tempo e em espaço, se você pensar, por exemplo, numa questão do universo, por exemplo, o universo não tem fim, tá? Então, se eu pegar uma espaçonave e sair viajando aqui até o espaço e vou para lá, além de Plutão, além da outra galáxia, não vai ter fim nunca. Isso a gente vai chegar à loucura nesse sentido, né? Então, a nossa cabeça não consegue compreender a complexidade desse universo, que ele é muito grande, tá? Ele não é só o planeta Terra, ele é muito mais do que isso. E hoje a ciência está cada vez mais descobrindo outros planetas, outras galáxias. Logo veremos que não é somente nós os únicos, né? Eu acredito que realmente possa haver, de fato, a existência de outros seres, né? Como nós ou mais evoluídos do que nós em outros planetas. Tem pessoas que não acreditam, né? Eu, de certa forma, acredito nisso, né? Não sei se eles realmente já tiveram contato conosco, não há nenhuma evidência científica disso. Mas há pessoas que juram que já tiveram contatos e, né? A gente não sabe ao certo se a pessoa tem algum problema mental ou se ela realmente teve um contato com isso, né? Bom, com relação a outro pensador aqui ou a outro cientista, vai dizer, por exemplo, que na concepção religiosa, tá, sobre a concepção de tempo, tá, o pensador Santo Agostinho vai dizer que Deus cria o tempo a partir da sua criação, a partir da palavra, quando ele fala que ele cria o céu e a terra, ele está criando o tempo. Só que a criação ela está fora do tempo. Deus não está, digamos, dentro do tempo. Deus cria o tempo. Por quê? Porque a partir do momento antes da criação, de criar o céu e a terra, não existia o tempo, porque só existia o ser Deus. Esta é a explicação teológica que é dada pelos teólogos sobre essa questão de que antes da criação só existia Deus, né? E a partir da criação, Deus passa a dar movimento aos seres. E a partir destes movimentos é que se cria basicamente o tempo e o espaço para eles se desenvolverem. Não sei se vocês compreenderam bem. Por exemplo, a questão de passado. O passado ele não existe, tá? O passado ele só existe na nossa imaginação, na nossa memória, das lembranças que nós fizemos lá atrás, né? Do que nós fizemos no ano passado, do que nós fizemos na semana passada, do que nós fizemos no mês passado, né? No mês passado nós estava tendo aula. Agora nós não estamos mais tendo aula presencial. Então, o tempo em que eu estava com vocês em sala de aula é passado. Já não existe mais, né? Agora estou presente para vocês neste vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui. Eu estou presente para vocês agora, nesse momento, né? Este é o presente. O futuro a gente não sabe. O futuro é uma projeção que nós fazemos, tá? Nós projetamos o futuro para que o futuro realmente aconteça. Os cuidados estão sendo feitos, né? Uso de máscaras, uso de álcool gel, não sair de casa. É uma forma de tentar um plano mundial para que as pessoas consigam combater essa doença que não está tendo cura. Então, foi a única solução que foi achada.
E basicamente nós estamos tentando nos virar da maneira que podemos, né? Nesse sentido, usando essa questão do tempo no sentido digital, que é bem diferente do tempo que eu uso, né, em sala de aula. Em sala de aula nós temos 50 minutos de aula. Aqui eu não posso fazer um vídeo mais de 30 minutos para vocês. Ó, já estamos com 20 minutos e 16 de vídeo. Eu já vou encerrar esse vídeo, porque se eu extrapolar demais, vocês não vão conseguir visualizá-lo, tá? Com relação ao tempo, terminando o que eu ia falar, o tempo pode representar outros significados. Por exemplo, nós temos o tempo do momento atmosférico, o clima. Por exemplo, quando o tempo está para chuva, o tempo está para frio, né? O tempo vai fechar, fechou o tempo, ou seja, o tempo está tendo um temporal, certo? Está tendo uma chuva muito forte. Tempo também pode significar isso, tá? Outro significado para tempo, um tempo musical. Algum de vocês devem tocar instrumentos musicais. Nós temos as partes completas de um compasso musical, onde você tem uma duração de partes da música, né? Isso também é o conceito de tempo, tá? O tempo verbal que vocês vão aprender, digamos, no verbo passado, presente e futuro lá na língua portuguesa, que a professora explica para vocês o que foi, o que será. Lembra daqueles pronomes lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então, ou seja, esses pronomes aí da língua portuguesa que vocês vão aprender os tempos passado, pretérito, futuro. Isso também é um conceito de tempo, né? Matar o tempo, por exemplo, a expressão matar o tempo é uma expressão usada no momento da distração, em que você tem o tempo para você utilizar para algumas coisas. Ou o chamado tempo ocioso, né? O tempo que você não pratica nada, o tempo livre, né? Que você, falando de aula livre, ou seja, aula que você pode fazer o que você quiser, porque você não tem um professor para estar ali te orientando, né? Além dessa questão do tempo, no meu tempo é quando nos referimos a um tempo que nós fazemos para nós. Nós criamos o nosso tempo também. Nós dedicamos uma hora do nosso dia para a nossa vida, ou seja, para fazermos o que quisermos, sem compromisso de trabalho, de estudo, de brincadeira, o tempo que é para mim, né? Isso talvez vocês ainda não tenham porque vocês têm uma certa disciplina que os pais devem fazer para vocês, né? Enquanto não estão em escola, da mesma forma nós. A gente faz essa forma disciplinada com vocês de distribuir o tempo para que vocês possam render cada vez mais o aprendizado e possam de uma certa forma se organizar melhor, porque o mundo ele exige de nós muita coisa para nós produzirmos, né? Então, e essa questão de produzir, né, um determinado tempo, por exemplo, nós temos também o tempo na questão da ciência. Quanto tempo um carro percorre de uma distância a outra, né? Quanto tempo uma pessoa corre de uma distância a outra, também é usado a expressão tempo, né? E o tempo do trabalho, o tempo do estudo, o tempo da brincadeira, né? O período que nós temos para desenvolver uma certa produção, tá? Então, por exemplo, eu vou deixar para vocês, após esse vídeo, junto com esse vídeo, uma atividade para vocês fazerem, tá? No Google Sala de Aula, e que vocês vão me entregar em um determinado tempo nessa atividade para que eu possa corrigir até o dia 5 de maio, tá? Então, até o dia 5 de maio vocês fazem essa atividade e me mandam por e-mail, pelo Google Classroom, de volta essa atividade para que eu possa corrigi-la, tá? E entregar a nota de volta a vocês, certo? Eu vou ter que dar nota agora, né? Basicamente porque é a melhor forma para eu poder avaliar uma questão de presença de vocês em sala de aula, né? Então a nota minha vai valer a presença de vocês futuramente para que nós possamos compensar, por exemplo, as aulas de ensino religioso quando voltar de forma presencial, tá? Então eu estou disponibilizando esse vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo por semana para vocês, porque como nós temos uma aula por semana, não compensa fazer mais do que uma aula durante mais um dia, tá? Então essa semana, essa aula sobre o tempo que eu estou disponibilizando a vocês, tá? Então eu agradeço a todos que estão aqui assistindo esse vídeo, tá?
Na próxima aula eu falarei para vocês sobre o tempo indígena, sobre a cultura do tempo indígena e outras explicações sobre outras culturas também sobre o tempo. E mais para frente falaremos também do calendário do zodíaco, né, que representa os signos do zodíaco. Cada signo tem uma explicação, certo? Muito obrigado. Desejo a todos uma boa noite, com muita saudade.